Pedro Paulo, vai lá na padaria comprar o pão pro café da manhã, menino. Ô Pedro Paulo, vai lá na padaria para pegar o pão do café da manhã, menino. Anda logo. Assim, a mãe de Pedro Paulo, que tinha apenas 9 anos de idade, acordava o menino quase todos os dias. E assim como fazia quase todos os dias, Pepe, como era chamado carinhosamente pela irmã, pegou seu cachorrinho, o vira-latas Melro, o Branquinho, como ele e a irmã gostavam de chamá-lo. Irmã, aliás, gêmea. E seguiu rumo à padaria, que não era longe, era na mesma rua. Ele sequer atravessava, visto que era logo na esquina e o menino seguia a trilha deixada pelo cheiro delicioso do pãozinho quente de todas as manhãs. Era para ser simples, mas não foi bem assim. Ao chegar na esquina, seguindo um acordo tácito feito com o Branquinho, Pedro Paulo deixou o cachorro na porta do estabelecimento e entrou. Pegou os 10 pãezinhos diários, quentinhos, que suavam no saco do papel, que dava água na boca e que raramente chegavam intactos à mesa pequena e redonda da cozinha, onde se aglomeravam os outros irmãos, e o vô, ainda vivo, que só saía do quarto quando sentia o cheirinho do pão entrar pela cozinha. Teria sido um dia como outro qualquer, mas o problema é que ao sair da padaria, o menino olhou para um lado, olhou para o outro e nada do Branquinho. E ao olhar para o outro lado da rua, entre um carro e outro, viu o cachorro se embrenhando no meio da multidão que a essa altura já saía para trabalhar, formando pequenas multidões nas ruas, indo na direção da estação de trens. Pedro Paulo não teve dúvidas, abraçou firmemente os pães e saiu, atravessando a rua, num desatino só. Por sorte ou por milagre, afinal dizem que os anjos protegem as crianças, o menino saiu desembestado entre um carro e outro e foi atrás do Branquinho, sem graças a Deus ser atropelado por ninguém. No meio daquela confusa manhã, como sempre, meio tumultuada da esquina para lá e muito calma da esquina para cá, seu Manuel, que era dono da padaria que separava aquelas duas realidades, nem percebeu que o menino, ao invés de voltar pela mesma calçada que percorria todos os dias para voltar para casa, sem ter que atravessar a rua, a havia atravessado. Tanto que quando a mãe de Pedro Paulo ligou, e ela sempre ligava uns 20 minutinhos depois que Pedro Paulo saía, preocupada que ficava de um menino se perder, seu Manuel confirmou que ele havia estado lá e que já tinha voltado para casa. O tempo foi passando e Dona Mirtes começou a ficar bem preocupada. Pepe não voltava, os irmãos tiveram que sair para trabalhar sem o tradicional pãozinho do café da manhã, mas advogando que o irmão devia ter encontrado coisa melhor para fazer e que logo logo estaria em casa. Coisa de criança, essas coisas. O irmão mais velho disse que no caminho para o trem ia ficar de olho para ver se via Pepe por ali. Apesar de ninguém ter se preocupado muito, era a primeira vez que o menino não voltava imediatamente para casa. E um certo incômodo foi se instalando na cabeça de Dona Mirtes. Dona Mirtes mandou Maria Amélia, a irmã gêmea de Pepe, preparar alguma coisa para o vô comer e, em sua angústia plenamente justificada, iria para a rua procurar o menino e seu Branquinho, que, a não ser que estivessem dentro do trem, que Deus me livre, não poderia estar muito longe. E foi o que ela fez. Branquinho já ia perto da estação de trem e a aventura do menino ficava cada vez mais arriscada. Ele atravessou desavisadamente diversas ruas até conseguir se aproximar daquele cachorrinho que, por nenhum motivo aparente, simplesmente resolveu seguir seus instintos e seu olfato, provavelmente atrás de alguma cadela. Mas depois de muitas ruas e uma grande mistura de odores, o cão acho que também meio que perdeu o rastro do que quer que ele estivesse farejando. Parou diante de uma árvore, deu diversas voltas em torno dela, fez o famoso xixi de 3 pernas no tronco, talvez o xixi mais distante de casa que jamais houvera feito, e resolveu voltar para casa. Mas ao começar o regresso, notou que as ruas eram todas muito parecidas.
E ao avistar de longe seu dono, a essa altura do campeonato, chorando no meio de uma calçada do outro lado da rua, sem saber mais para que lado ir, Melro começou a latir. Os latidos tiraram Pedro Paulo de uma espécie de ataque de pânico e fez ele finalmente achar seu cachorrinho sapeca. O problema agora era voltar para casa. Dona Mirtes foi direto para a padaria e lá deu uma tremenda esculhambação em seu Manuel, que prontamente saiu de trás da bancada, fechou a padaria e seguiu junto com ela a procurar o menino, responsável que se sentiu pelo desaparecimento da criança. A cada 100 metros perguntavam a alguém, um mendigo, um ambulante, uma turma da terceira idade que jogava buraco na pracinha, e todos diziam ter visto uma criança indo atrás de um cachorro em direção à estação de trem. No meio do caminho, a mãe e o padeiro de um lado, a criança e o cachorro do outro, finalmente se enxergaram. A rua ficou pequena quando avistaram um ao outro. A mãe foi atravessando a rua sem se dar conta do trânsito no momento. Pedro Paulo, por sua vez, ao ver a mãe bufando de raiva, teve uma reação inesperada e impensada, mesmo para ele. Sem saber por que, ele simplesmente saiu correndo. Mas Melro, o branquinho, começou a latir e Pepe congelou. Seguro da surra que ia levar por não ter levado pão para casa para o café da família, o menino fechou os olhos e se encolheu todo, mas ao atravessar a rua e pegar o filho pelas orelhas, a reação de Dona Mirtes foi absolutamente inesperada. Ou já esperada para qualquer mãe. A reação dela foi um abraço acalorado e interminável no filho. Tão apertado que os pães ainda nos braços do menino ficaram todo amassados. Pedro Paulo continuou indo todos os dias pegar os pães para o café da manhã da família, na padaria do seu Manuel, que ele começava a desconfiar ter um certo chamego com sua mãe, por causa dos biscoitinhos e rosquinhas que começaram a acompanhar os pães todos os dias. Mas a partir daquele dia, ele não desgrudava da presença da irmã, que passou a ir com ele e na porta da padaria ficava segurando o branquinho para ele não escapar outra vez.